internet ligada. Foi? Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Panorama Bíblico. Voltamos. Voltamos, meu povo, Pai de Cristo a todos, muito bom dia. Não sei se vocês estavam com saudade, mas eu particularmente estava aqui, vamos. Panorama Bíblico, e hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Crônicas. Pois é, nós estávamos vindo aí numa pegada, falamos sobre vários livros da Bíblia, estamos falando aí na ordem aí que você tem a sua Bíblia na sua casa, falamos sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, falamos também sobre o livro de Josué, falamos sobre o livro de Juízes, de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e hoje vamos falar sobre o 1 Crônicas. Se você perdeu, tá salvo aí no Instagram, tá salvo também lá no canal do YouTube. Então, assim, é muito importante a gente estudar a Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida, tem muita gente que tem dificuldade no livro de Levítico, por exemplo, de Juízes, são livros difíceis, Deuteronômio. Gente, tá tudo lá explicadinho para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de 1 Crônicas, tá bom? Eu e o meu esposo aqui. Já quero dar aqui boas-vindas à nossa amada irmã Leila. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Glória a Deus. Irmã Kelly, glória, sempre ligadinha com a gente. Estamos orando pela tua vida, amada. Vanessa, glória. Irmã Meire, a gente ficou de falar ontem, né? Vamos falar hoje, se Deus permitir. Irmã Raimunda, a paz do Senhor Jesus. Obrigada a todas pelo carinho, pela presença de vocês aqui conosco. Tem mais alguém aí que eu não falei, que já entrou aqui? Departamento dos adolescentes aí. Eu quero já desejar para você, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, por estar aqui conosco nessa live. Estou tentando aqui clicar aqui para poder ver quem está participando conosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico, e hoje, livro de 1 Crônicas, tá bom? Amor, faz a oração. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome nessa manhã. Colocamos esse trabalho nas suas mãos nesse momento. Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha conduzir, que não venhamos ser nós, mas que venha ser o Senhor. E que pessoas que venham entrar nessa live, meu Pai, uma live simples, uma live breve, venham ser edificadas pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua autoridade. Te pedimos isso, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí com o pessoal. Tudo bem, gente? Vamos lá, estamos indo aí, vamos lá, vamos começar. Glória, irmã Roberta, a paz do Senhor Jesus, estamos com saudade de você, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá, gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Se você pode, pega a sua Bíblia, papel, caneta, tá? Vamos tentar ser breves aqui. Antes, como a gente sempre faz, não posso deixar de falar sobre algumas coisas, né? A primeira é o livro do meu esposo, que a gente sempre fala aqui, Reconstruindo em Tempos de Crise. Já chegou aí a 2ª edição. Então, se você ainda não tem, peça a gente, tá bom? Tá aqui. E esse daqui, gente, é lançamento, escatologia. Um livreto bem fininho, tá vendo? Você consegue ler ele em menos de 1 hora, tá? Você consegue ler. E o que é mais incrível nesse livreto aqui, gente, que você vai estudar sobre o livro de Apocalipse, e ele tá de uma forma muito clara, muito simples, muito didática. Aqui nós vamos estar abordando toda a parte das correntes escatológicas, vai falar sobre os sinais da vinda de Cristo, tudo que já temos visto aí para você ficar alerta, fala do princípio das dores, do arrebatamento da igreja, Tribunal de Cristo e galardões, bodas do Cordeiro. Gente, é coisa boa. Então, R$12 apenas. Chame a gente aí, adquira. Eu tenho certeza que vai ser um investimento na sua vida, tá? Pegou a Bíblia de estudo, tá? A Bíblia normal, aí tem muitas bases bíblicas, né? Os versículos todos amarrados, todos
conectados com aquilo que de fato a Bíblia Sagrada fala para nós, tá? A gente vai falar dele depois no final novamente, tá? E aqui alguns livros para quem gosta. Ah, Karina, eu quero poder estudar, entender um pouquinho como é que funciona. Então a gente tem alguns livros aqui, pedi para o meu esposo falar sobre eles. Então, a gente sempre coloca aqui, marca aqui os livros que nós usamos para poder fazer esses panoramas bíblicos, né? Muito importante a gente ter essa vertente de pensamento. Esse aqui é a história de Israel no Antigo Testamento. Tá aqui, ó, de Eugene Mirrill. Esse livro aqui é muito bom, você compra na CPAD ele, muito bom mesmo, muito bom. Tem uma linguagem mais acadêmica, Karine não gosta muito dele não, mas esse livro aqui é muito bom, gente. Para quem gosta de história bíblica, ele é um livro fantástico, tá? Ele discorre toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Fala sobre o Gênesis, todo o Pentateuco, vai traçando uma linha também de história acerca dos reis de Israel, cativeiro babilônico, tudo isso aqui, tá? Muito bom esse livro. O outro livro é esse aqui, recomendável demais. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Esse livro aqui é antigo já. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2011. Um evangelista amigo, hoje ele é pastor, ele me indicou esse livro aqui, me emprestou esse livro. O livro não se empresta, mas ele emprestou para mim. Eu li um pouco, fiquei maravilhado e anos depois eu comprei para colocar na minha biblioteca, tá? Aqui da editora Vida, ilustrado pelo Paul Gardner. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Muito bom, fala de personagem por personagem na Bíblia. Você que gosta de pregar, você que é pregador, que é estudioso da palavra, recomendo esse livro aqui, tá? O outro são os comentários bíblicos que a gente sempre tem aqui, é o Beacon, tradicional também, de Josué Esther, nesse caso aqui, que nós estamos aqui no livro de 1 Crônicas. Muito bom comentário bíblico Beacon, se acha em diversas livrarias aí, Plenitude, Família Cristã, Gospel Mercado Good. Livre, Gospel Good eu não sei se tem, mas em algumas livrarias você acha ele pela internet, muito bom, ou também acha em loja física, tá? Comentário Beacon. E um dos que eu mais gosto é esse aqui, ó, do Warren Wiersbe, muito bom, comentário bíblico, livros históricos, fantástico, esse cara aqui é fera demais, tá? Ele também traça muitos pensamentos interessantes e importantes. Isso aqui é um auxílio, tá? Sempre Bíblia Sagrada, mas é um auxílio para nós. Minha esposa está usando a Bíblia aplicação pessoal, Que eu mais gosto. que ela mais gosta. Eu estou usando a minha Mac Arthur, que tem uma vertente um pouquinho diferente. Para algumas pessoas pentecostais, as pessoas não se enquadram muito nela. Eu sou pentecostal, mas eu gosto muito de usar ela, porque ela também dá muito panorama, dá pano de fundo, autoridata. Nessa área, eu acho que o Mac Arthur é imbatível, né? Mas vamos lá. A irmã Kelly falou que já tem até o livrinho dela, de escatologia. Ô, Glória! Deus te abençoe, amada. Obrigada pelo carinho. Linguagem bem simples, tá? O livro de escatologia é uma linguagem muito simples, tá bom? É muito boa, tá? Muito boa mesmo. Entrou também conosco aí o irmão Fábio. Ele é lá da IUEP Santa Margarida. Meu amigo Fabão. Ô, Glória. Ô, Glória. Comprou nosso livro lá, comprou nosso livreto também. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, conversamos bastante lá domingo na UEP Santa Margarida, minha esposa foi pregar lá. Foi povo bem, muito cordial, obrigada. um povo muito generoso, abraçam sempre a gente, gratidão, tá, Fábio? Deus abençoe o senhor aí, seja bem-vindo à nossa live, tá? Irmã Josélia também entrou agora, ô Glória, Deus abençoe, amada. Gente, vamos embora. Vamos para o livro de 1 Crônicas, introdução do livro, para você entender. Lembrando que a gente traz sempre aqui um panorama, ou seja, não tem como a gente entrar em cada assunto assim de forma maior. Vontade dá, mas não tem tempo para isso, né? Acho que até o Instagram tira a gente do ar. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, só para você poder ter um conhecimento aí da introdução desse livro. Bem, você olha aí, quando você vê a sua Bíblia Sagrada, você vê que tem o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, os dois livros de Crônicas, eles formam, na verdade, no original, um único livro. E na Bíblia hebraica, eles fazem parte do grupo de livros chamados Escritos. Posso falar uma coisa Claro. sobre isso rapidinho aqui? A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, tá? Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nevim, que são denominados
profetas. E um detalhe sobre isso aqui, na Bíblia hebraica, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, estão enquadrados naquilo que é chamado na Bíblia hebraica de profetas. E a terceira parte é o Ketuvim, que são os escritos onde está 1 e 2 Crônicas. Um detalhe, o livro de Ruth também está nesses escritos, e o livro do profeta Daniel. Tá? Na nossa Bíblia protestante, Daniel está como se fosse profetas, ok? Na Bíblia hebraica, ele está enquadrado naquilo que são os escritos, ok? Lembrando que a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, e a nossa Bíblia protestante, dando 46 livros para eles, tá? Na Bíblia católica. Na nossa Bíblia protestante continua 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, tá bom? Então a Bíblia hebraica que a Karine está falando aqui são os escritos, repetindo, são 3, que são a Torá, Neviim, que são profetas, ok? A Torá é a lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, que são os escritos, tá Lembrando bom? que eles têm a mesma, a Bíblia hebraica é igual à nossa, tá? O Antigo Testamento, eles não aceitam o Novo Testamento, mas continuam aí Eles só como usam o Antigo 39 Testamento. livros, mas de forma resumida aí, não aparece os 39 como a nossa está dividida, tá bom, gente? Nós falamos sobre isso já nas lives passadas, quando a gente estava estudando principalmente Pentateuco. Então, se você quer mais informações sobre isso, dá uma olhada nas lives passadas. Então, na Bíblia hebraica, como eu falei, eles fazem parte desse grupo de livros chamados escritos, como meu esposo acabou de explicar aqui. Então, eles têm um nome chamado de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. E eles foram colocados no final do cânon como uma retrospectiva analítica da conduta divina para a nação israelita. Então, o nome Crônicas significa palavra dos dias. Crônicas significa palavra dos dias, ou seja, registro dos acontecimentos diários, como se fosse um jornal. Eles vão registrando Eles tudo vão direitinho, registrando. passo a passo. Como a gente fizesse hoje, né? Eu Exato. acordei, escovei o dente, fiz isso, estou fazendo panorama bíblico. É mais ou menos assim. É como se fosse um jornal. E a mais notável característica desse registro é que ele foi escrito sobre um ponto de vista espiritual da história. O livro de 1 Crônicas é um paralelo ao livro de 2 Samuel e serve como se fosse um comentário do que está acontecendo lá na história de Samuel. Escrito depois do exílio, depois de um ponto de vista sacerdotal, o livro de 1 Crônicas, ele enfatiza a história religiosa de Judá e de Israel. Tá bom? Então, esse livro ele era composto de um único livro. Mais tarde, ele foi dividido em 2 livros, no período que ele foi traduzido do grego, que é o Antigo Testamento, que a gente fala aqui, a Septuaginta. Quando ele foi traduzido por volta aí de 200 a.C., é importante destacar que os tradutores gregos, eles denominaram não sei falar isso não, amor, paraleipomena. É isso, saiu. Isso. Ou seja, o que é isso, Karine? Coisas esquecidas. Mais fácil falar português, né? Coisas esquecidas. Considerando, então, que esse livro de crônicas, na verdade, nada mais é do que um suplemento para os livros de Samuel e Reis, e o livro de Reis. Então, o título também ele foi mudado nesse tempo para o título de Coisas Omitidas, porque quando você vai ler o livro de Samuel e o livro de Reis, você vê que o livro de Crônicas também narra informações desse período, de Samuel e de Reis. Só que não estão contidos no livro de Samuel e Reis. Ou seja, por isso que eles falam que no livro de Crônicas foram coisas omitidas. Mas, na verdade, são como se fosse um complemento, tá? Mesmo eles não estando incluídos no livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, na verdade, você tem ali um complemento. Tá? Então, o título na nossa língua, Crônicas, teve a sua origem na tradução para o latim, a Vulgata, por volta aí de 400 anos depois de Cristo. E aí que ganhou esse nome aí, só para você ter uma noção. Então, logo, esse nome Crônicas é um nome cristão, dado a esse livro por Jerônimo, no 4º século da era da igreja cristã. Então, é um título bem escolhido, porque sugere o propósito de fazer um registro cronológico
da história sagrada. Então, as crônicas de toda a história sagrada, na verdade, tem o tema aí baseado na soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. É importante a gente dizer aqui que os acontecimentos ou a cronologia dos livros, entretanto, abrange a história do Antigo Testamento. Quando você vê 1 Samuel e 2 Samuel e 1 Reis e 2 Reis, você vê que, na verdade, ele fala ali da história voltado para quem? Continuação da história, falando ali sobre Samuel, contando a história até o trono, até Salomão, até os reis de Israel. Só que quando você pega o livro de Crônicas, você vê que é diferente, porque, na verdade, ele narra ali desde Adão até Zorobabel, Pelatias, Jesaías, em 1 Crônicas 1:3, que foram os contemporâneos de quem? De Esdras. Então, o alcance cronológico aqui do livro de Crônicas é muito maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Ele vai até de Gênesis até Malaquias, a gente pode dizer dessa forma. Então, o cenário aqui político, quando os livros de Crônicas eles foram compilados, só para você ter uma noção do que está acontecendo, Judá já não era mais a monarquia, e sim apenas um grupo de pessoas, de pequenos exilados, que tinham voltado da Babilônia sobre a vassalagem do Império Persa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? Como a gente está seguindo aqui o padrão da Bíblia, a gente ainda está aí no período de reis, vamos dizer assim, né? Dos reis de Israel. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre o exílio, ainda vai falar sobre a Babilônia, a gente ainda vai falar sobre o Império Medo-Persa, sobre Sírio, mas é só para você entender que esse livro aqui abrange tudo isso. Então, os tempos dos gentios, Lucas capítulo 21, versículo 24, fala exatamente sobre isso, principiaram entre 606 a.C., ocasião em que Israel começou a ser governado por nações gentias. Só que os judeus, gente, entenda, a gente está falando da história do povo de Israel. Eles não deixaram de ser influência sobre os impérios que os gentios estavam exercendo sobre ele. Tanto que a gente vê aí Daniel, que era judeu, ele chegou a ser o primeiro-ministro ali do Império Babilônico. A gente vê no Império Persa também, a gente vê Ciro, Daniel 2:6. Nós vemos Esther. Falamos aqui, vamos falar ainda sobre Esther, né? Vamos falar sobre Esther, Mordecai. Esther sendo rainha, ela também tomou uma posição privilegiada ali no Império Persa na época do rei Assuero. Então, a gente vai ver exatamente, mesmo o povo gentil dominando o povo de Israel, mesmo eles não tendo mais um rei governando eles, a gente vê ali que essas pessoas, eles tiveram um papel importante, proeminente na época. Então, o objetivo histórico do livro de Crônicas não era apenas só continuar a história de Israel. No final do livro de 2 Reis, quando a gente vê ali o término, né, do reinado, e a gente vê ali eles sendo levados para a Babilônia, não, e nem pela Assíria, mas sim de uma forma mais sucinta, mostrar toda a história, tanto que é desde Adão até Malaquias lá, sobre a perspectiva divina. Então o livro de Crônicas é uma narrativa mesmo, dia a dia ali, de tudo que aconteceu. Então, em vez de começar com Samuel ou com Abraão, na verdade, ele faz desde Adão, tá? É uma retomada da história. Então, o cronista aqui, ele omite, na verdade, os livros de Samuel e Reis. Mas ele dá uma ênfase muito grande, tipo que assim, uma história, ele até cita, mas ele não entra na profundidade da história como os livros de 1 Samuel e 1º e 2º Reis faz, tá bom? Então, a ênfase aqui está mais nos levitas, na adoração dentro do templo, nas bênçãos, no arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o povo e cumprir, sim, as promessas que estão correspondentes a esse povo, tá? Então, a história é uma história para lembrar as gerações futuras de que Deus é a figura central do seu povo, mesmo que grande parte agora do povo de Israel estivesse disperso por conta da Babilônia, por conta do cativeiro, mas na verdade o programa divino para o povo de Israel continua intacto, tá bom? Então, mesmo o Senhor levantando impérios para disciplinar o povo dele, ali estava mostrando a soberania de Deus
para cumprir todas as suas promessas que ele fez a seus filhos. Amém? Então essa é a nossa introdução aí, vai, amor. Entrou um pessoal aí, dá um... Deixa eu ver quem entrou aqui na nossa live. Quem está conosco aqui, ó, quem entendeu, diga amém. Irmã Carla Maria, seja bem-vinda. Irmã Marcos, seja bem-vinda também. Irmão Marcos. Irmão, o Marcos Coutinho, maravilha, ele é lá da Cairós. Meu esposo tem uma mente Benção ótima, pura. gente. Esposa da Daniele, acho que é o tá. Marcos, acho que é ele mesmo. Fala aí com a gente, dá um alô, amado. Paz de Cristo, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Fábio César. Fábio César saiu, ele teve que trabalhar. Teve que trabalhar, ele falou aqui pra gente. Bom. Ô, Glória. Quem entendeu aí o livro de Crônicas, me acompanha aí. Então vamos lá, gente. O autor, embora seja anônimo, esse livro aqui é denominado como o sacerdote Esdras tem escrito de acordo com a tradição judaica. A tradição judaica fala sobre isso, tá bom, gente? Pois todo estilo literário, ponto de vista sacerdotal e objetivo são coerentes com as outras obras de Esdras. Note que os últimos versículos de Crônicas são os primeiros versículos que levam o nome desse profeta, que sugere uma continuação. Então a tradição judaica afirma que foi Esdras que escreveu esse livro aí, tá? Pode continuar. Propósito: unificar o povo de Deus, traçar a linha davídica e ensinar que a adoração genuína deve ser o centro da vida individual e nacional. Então, esse livro aqui tem esse propósito, tá, gente? É fazer com que o povo fique unido, ou traçar um pensamento que o povo tem que ficar sempre unido, e demais questões acerca de individualidade e nacionalidade também, tá? Data provável, aproximadamente 430 a 305 anos antes de Cristo. Lembrando que a ordem cronológica deles é decrescente, é de trás para frente, tá? Não é semelhante ao nosso calendário, não, ao contrário, tá bom? Enquanto o nosso vai à frente evoluindo, eles vão voltando. Eles iam voltando. Registrando eventos que aconteceram entre 1000 e 960 anos antes de Cristo, o livro foi escrito evidentemente logo após a volta do exílio, a fim de proporcionarem fundo teocrático, período em que Neemias e Esdras estavam reorganizando Jerusalém no retorno do exílio babilônico, ok? Versículo-chave, está lá, 1 Crônicas 14, verso 2, que diz assim: entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel, ok? Principais personagens, tá? Os principais personagens aqui desse livro de Crônicas é Davi, rei de Israel, e antepassado de Jesus, descrito por Deus como homem segundo o coração dele. Os guerreiros de Davi, um grupo especial de guerreiros dedicado a lutar pelo rei. Nós já falamos até sobre essas pessoas nos livros anteriores. Natã, profeta e conselheiro de Davi, que revelou a vontade de Deus para Salomão construir o templo. E o próprio Salomão, filho de Davi, que tornou-se o próximo rei de Israel. Vou falar sobre os lugares, você dá continuidade depois, tá? Então, Hebron, os lugares. Lembrando que a gente faz aqui um panorama, então a gente fala sobre autor, fala sobre data, lugares, tópicos. Então, lugares aqui que você vai ver. A particularidade maior desse livro é Hebron, embora Davi tenha sido ungido rei anos antes, o seu reinado começou quando os líderes de Israel o aceitaram como um rei em Hebron. Isso está lá, capítulo 11, do verso 1 ao 3. Lembrando que Davi foi ungido 3 vezes na sua trajetória, tá? Primeiro na casa dele, segundo em Hebron, ok? Para ser rei em Judá, e terceiro em Jerusalém, para ter o reino unificado, tá bom? E o segundo lugar aqui também, que é muito visto nesse livro de 1 Crônicas, é Jerusalém. Davi partiu para completar a conquista de terra que havia sido iniciada por Josué, e ele atacou ali Jerusalém, conquistou, e dela fez a sua capital. Tá lá no capítulo 11 e no capítulo 12, tá bom? Então, tópicos aqui desse livro. Os tópicos aí, gente, do capítulo 1, verso 1 ao 9, 44, fala das genealogias desde Adão até o período pós-exílico. Do capítulo 10 ao 29, fala do período monárquico de Davi. Do capítulo 10 ao 12, tá bom? Aqui é uma mistura, né? Perceberam que é uma mistura. Davi torna-se rei sobre todo Israel. Do 13 ao 16, Davi traz a arca para Jerusalém.
Do 17 ao 21, a promessa de Deus a Davi, a ocupação final da terra. Do 22 ao 29, Davi faz preparativos para o templo. Percebam que o personagem mais falado, mais discorrido aí, justamente é o patriarca Davi. Tá? Primeiro Crônicas trata muito acerca da vida de Davi, tá bom? Então vamos lá, resumo geral, pode ir. Resumo geral, gente. Esses dois livros de crônicas são mais do que mera repetição das histórias ou complementação do que ocorreu antes. Então entenda que os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são o registro do período da monarquia sobre o ponto de vista dos homens, e os livros de crônicas são o registro desta mesma história sob o ponto de vista e conceitos divinos, ok? Eles, de fato, ilustram uma importante verdade. 1 Samuel 16, verso 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor sonda, vê, observa o coração, tá? Então vamos dar um exemplo que confirma essa verdade aí. Vamos lá, rapidinho aqui, tá? Fazer um paralelo dos dois livros, né? Isso. No livro de Samuel, a história de Saul ocupa 18 capítulos. Mas no livro de Crônicas, somente um único capítulo fala sobre Saul, tratando apenas da sua morte e os motivos dela. Assim, diante dos homens, Saul pode ter sido grande, mas diante de Deus, sua vida não foi relevante no que diz respeito à realização dos propósitos divinos. Meu Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo de aparência. Meu Deus, Essa começou. É a verdade, tá vivendo de aparência. Aparência de vivo, mas na verdade está morta. Meu Deus. Deus já tinha se afastado de Saul, há muito tempo. Ele reinou 40 anos em Israel, tá? 40 anos Saul reinou. 38 desses anos, Deus não estava mais com ele. 38. Porque ele era um homem extremamente desobediente, ok? E uma pessoa que tem dificuldade para obedecer, consequentemente, o Espírito de Deus vai estar longe dela, tá? Deus não tem parte com gente desobediente. Guarda isso aqui. Se você guardar isso aqui, eu termino a live feliz. Deus não tem parte com pessoas desobedientes. E Saul era um homem extremamente desobediente, gente. Então, lamentavelmente, os fatos ocorriam, ele achava que estava com Deus, Deus estava com ele, mas Deus, não estava com ele há muito tempo. Tanto que ele vai ser substituído. E outra coisa que eu vou falar aqui, primeira mão, muito sério, eu estava até ontem eu estudando à noite por uma mensagem, né? Eu estou elaborando uma mensagem, e uma coisa interessante me chama a atenção. Tem horas que Deus arranca pessoas de alguns lugares. Meu Deus. Como fez com Saul e colocou Davi no lugar dele. Por quê, Fábio? É simples. Porque a pessoa que está no lugar está achando que ela é dona do lugar que Deus colocou ela. Eita. E toda vez que uma pessoa acha que é dona de um lugar que Deus coloca ela, Deus arranca ela para ela entender que não é dona de nada, ela é só mordomo. Então, nós não somos donos dos lugares que Deus coloca a gente. Nós somos mordomos para tomar conta e zelar por aquilo que Deus colocou na nossa mão. Entendeu? Saul já achava que podia fazer o que ele queria. E quando alguém acha que pode fazer aquilo que quer, Deus arranca e coloca outro melhor para poder governar no lugar dele. Pegou aí? Então, gente, a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que Deus colocou para você poder cuidar? Saul sacrificou na frente de Samuel. Saul era desobediente demais. Saul depois ele foi consultar uma pitonisa, que era uma feiticeira, coisa que ele mesmo tinha extirpado de Israel, tá? Então, você vê a vida espiritual do homem, Deus não falava com ele mais em sonho, não falava com ele através de profecia, de nada, de visão, nada. Deus não falava, Deus se calou com Saul, porque Saul era um homem extremamente desobediente, tá bom? O pessoal tá dando aí, peguei, eita. Ô, glória! Irmã Emily, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Mais alguém que entrou aqui na live que eu ainda não falei? Estamos aqui estudando o Panorama Bíblico, livro de 1 Crônicas, tá bom? Ô, glória! Irmã Nina também, seja bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Gente, vamos lá, voltando aqui. Vou prosseguir aqui, meu Deus, parei aqui. Não, não tá nem aqui, já que a gente vai pela graça de Deus, glória de Deus para fazendo, né? A pergunta é: como tem sido sua vida? Essa é a pergunta, mediante aquilo que acabamos de falar aqui, né? Grande de relevância diante dos homens, no seu trabalho, na sua família, diante de pessoas,
ou você tem vivido os propósitos de Deus aqui na terra? Ok? O que adianta construir um palácio e viver sozinho? Perdão, o que adianta ter muito, mas não ter o principal? Essa é a questão aplicável para a nossa vida, gente. Não adianta ser aplaudido por pessoas na terra e ser um homem que não é aplaudido por Deus no céu. Uma pessoa foi rei, que entendeu? Mas não era mais. Não adiantou nada, ele tinha aparência, a Bíblia deixa claro para nós no capítulo 9, 1 Samuel, que ele tinha uma aparência tremenda. Ele foi buscar jumentas e voltou com uma coroa de rei. A história é maravilhosa, gente. Sabe, a altura dele, o porte físico dele, demonstrava autoridade, demonstrava beleza, só que por dentro ele era um homem extremamente desobediente, gente. Então não adianta nada, tá bom? Fazendo de novo aí a comparação dos dois livros. A comparação continua. No livro de Samuel está registrado o adultério de Davi com Batseba, mas este pecado não é mencionado no livro de Crônicas. Sob o ponto de vista divino, não há registro do pecado de Davi, pois quando Deus perdoa, ele esquece. Gente, coisa linda. Davi pecava, mas tinha facilidade de se arrepender. Eu quero aqui ser ousado em dizer que ele tinha mais facilidade em se arrepender do que de pecar. Ele pecava, mas na hora que ele ia se arrepender, ele conseguia mexer no coração de Deus, de uma forma de Deus se arrepender. Isso não significa que ele não tinha consequências daquilo que ele fazia, tá? Do que ele fazia. O pecado com Batseba, o pecado do censo, que ele mandou fazer um censo, morreu muita gente no tempo do censo. Não me lembro quantas pessoas morreram, não sei se foram 70 mil pessoas. Agora, sinceramente, não me lembro, para não falar uma bobagem aqui. Mas vou ver daqui a pouco aqui para poder te falar. Mas ele tinha facilidade de se arrepender, gente, e isso mexe com o coração de Deus, tá? Ele tinha um coração quebrantado e contrito, o Salmo 51 fala muito sobre isso, e isso Deus não rejeita, irmãos, Deus não rejeita. O segredo é arrependimento sincero, genuíno, não voltar a fazer as mesmas práticas. Um dos maiores sinais que o inimigo utiliza aqui para você não se sentir perdoado por Deus é te alfinetar, né? Alfinetar o teu erro, alfinetar o teu erro e o teu pecado, e assim produzir em você um sentimento de sujeira e próprio pecado, te acusando a ponto de muitos acreditarem nessas falsas acusações e cometerem o mesmo ato novamente. Arrependimento é seguido de novas práticas. Guarda isso aqui, gente. Arrependimento é seguido de novas práticas, tá bom? Quer falar ou não? Não. Nos livros de Reis, destacam-se o pecado de idolatria de Salomão, mas isso não é citado no livro de Crônicas. O livro de Crônicas, gente, ele demonstra mais numa vertente da graça divina acerca das pessoas que trabalham em 1º e 2º Reis e 1º e 2º Samuel, tá bom? Isso nos leva a crer que Salomão foi restaurado no final da sua vida, tá? Existe muita divergência sobre isso. Salomão foi salvo, não foi salvo? A Bíblia não fala sobre isso, tá? Porque no final da vida dele ele se associou com mulheres pagãs, muita coisa aconteceu, mas ao que parece para nós, o livro de Crônicas ele deixa claro que Salomão foi restaurado pelo Senhor, tá bom? Em Crônicas, pela primeira vez, é citado o nome de Satanás. Olha só, gente, nas Escrituras, 1 Crônicas 21:1, foi o que eu falei sobre a questão do censo, tá? Que é colocado como real instigador por detrás do pecado de Davi em relação ao censo de Israel. Viu? Eu falei sobre isso aqui. Davi manda fazer um censo, né? Para saber quantas cidades estavam sob a sua jurisdição, quantas pessoas tinham, né? Subiu um pouquinho a soberba no coração de Davi, e Deus, olhando aquilo ali, era como se Deus dissesse assim, ó, o que você tem aí, fui eu, Deus, quem te dei, não foi você que conquistou por mão própria não, por braço próprio não. Tu é bom, tu é forte, mas quem manda aqui sou eu. É isso que Deus está dizendo para Samuel, tá bom? Então, portanto, houve um motivo especial que os livros dos reis não registram, pois os olhos humanos não podiam enxergar, mas são revelados, melhor dizendo, no livro de Crônicas, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos do Senhor, tá bom? Também no livro de Crônicas, Jacó é sempre chamado pelo seu novo nome espiritual, que é Israel. Os livros de Reis registram a história de ambos os reinos de Judá e Israel, lembrando que eles foram divididos, sabe da história, né? Falamos sobre isso nas lives anteriores, e contam principalmente a história política e real. Já nos livros de Crônicas, contudo, a história da apóstata Israel, da apostasia de Israel, ela é esquecida, e somente há referências ao reino de Judá, com a ênfase eclesiástica e sacerdotal.
O reino de Ezequias se dividiu em duas partes principais. Suas proezas militares, porque ele era um militar com muita proeminência, que sabia trabalhar estrategicamente, e a reforma do templo com adoração a Deus. E Ezequias era um reformador, tá? Não se esqueça disso. O que é um reformador, gente? É simples. Aqui, eu vou falar sobre isso aqui, ó. No livro dos Reis, há somente 3 versículos sobre a reforma religiosa, enquanto em Crônicas há 3 capítulos inteiros para o mesmo tema. Por outro lado, na questão histórica, é o contrário. Os livros de Reis dedicam 3 capítulos à história secular e o livro de Crônicas apenas 1. Interessante. Então, é interessante isso. O que é um reformador? É aquele que vem para reformar. E o que ele reforma? Ele destrói aquilo que é apostasia, idolatria que veio antes que ele, seja dos pais dele, seja de um rei que não tem linhagem junto a ele, e ele reforma, ele refaz o caminho correto, ok? Então, muitos reis de Israel, eles foram reformadores no sentido de quem veio antes do que eles implementou idolatria dentro do povo de Israel. Idolatria é pecado, ok? Esses reis idólatras colocavam postes ídolos a Baal, a Azera, a outros reis, a outros deuses, melhor dizendo, e esses reis que eram reformadores vinham depois deles, destruíam tudo aquilo que era de cunho idólatra e colocavam novamente as leis do Senhor vigentes no povo de Israel. Aí o povo era restaurado. Por isso que reforma é uma restauração. E guarda uma coisa que eu vou te falar aqui. Toda reforma, toda restauração é necessário colocar para fora, jogar fora aquilo que ficou anteriormente, que era destruído. Então tem que remover os escombros para poder colocar uma nova estrutura, um novo alicerce, uma nova coluna espiritual ali, para que o povo possa avançar espiritualmente, tá bom? A gente fala muito sobre isso também no livro Reconstruindo em Tempos de Crise, eu falo isso, né? no meu livro aqui, tá aqui Gente, no meu livro. Ó. Vale muito a pena. Eu falo muito sobre isso aqui, tá bom? Fala sobre reconstrução, que tem alicerces que precisam ser refeitos, então para isso precisa tirar lixo, e tem muito lixo que o acúmulo, na verdade, é emocional. Tá? A gente fala assim de uma forma figurada, mas na verdade tem muita coisa que está na mente, está no coração das pessoas, que tem impedido elas de crescer, de melhorar, de ser aquilo que Deus quer que você seja. Então o livro a gente fala sobre isso, fala sobre liderança, fala sobre os lixos emocionais, então vale muito a pena você adquirir esse livro para crescimento teu, espiritual. Gente, nos livros de Reis fala-se da apostasia de Jeroboão, como consistindo apenas na adoração de bezerro de ouro, ok? Jeroboão foi um rei que veio depois de Salomão, filho de Salomão, Roboão, assume o reinado no lugar de Salomão, e ele impõe cargas mais pesadas sobre o povo, impostos mais pesados sobre o povo não aceita aquilo que ele diz, tá bom? E o povo fica dividido, porque Jeroboão primeiro é levantado, ou se levanta, e o povo divide-se em Reino do Sul e Reino do Norte. Já falamos sobre isso em outras lives. É um tema até um pouco batido para nós, mas é sempre bom falar para a gente poder refrescar a memória. E Roboão fica com o Reino de Judá, que são Benjamim e Judá, Reino do Sul, ok? E o Reino do Norte, as demais 10 tribos, Gade, Azera, enfim, Simeão, Levi, fica com Jeroboão I, tá bom? Ao passo que nos livros das crônicas está registrado que além dos bezerros, e Jeroboão era idólatra, tá? Demais, tá? Ele colocou bezerro de ouro para ser adorado. Por isso que toda vez que você vê um rei biblicamente idólatra, a Bíblia sempre faz questão de apontá-lo e andou no espaço de Jeroboão, porque Jeroboão era um homem idólatra, ok? Então, entenda, guarda isso aqui, tá? Quando você vê algum rei que foi um rei que fez certo e andou nos passos do seu pai, dos caminhos do seu pai Davi, tá bom? A diferença que se faz é que Davi, reino de Judá, que foi rei anterior, né? Foi o segundo rei que Israel teve, ainda no reino unificado, ok? Primeiro foi Saul, segundo foi Davi, terceiro foi Salomão, quarto foi Roboão. E quem fala de gente idólatra, gente que andou fora dos caminhos, aponta sempre para Jeroboão, que Jeroboão colocou um bezerro de ouro para adoração, gente. Tem muita gente confeccionando bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus, sabe? Coisas palpáveis para poder se achegar, se apegar a Deus, querer ter uma intimidade com Deus. Desculpe, Deus não tem intimidade com esse tipo de coisa não, tá? Deus é soberano, ok? Deus não tem parte com isso não. Vamos lá, vou falar tudo mesmo. Ao passo, está registrado que além dos bezerros, olha só, gente,
Jeroboão adorava demônios, segundo Meu Crônicas, Deus. capítulo 11, verso 15. Misericórdia. Tá bom? Vou ler para você aqui, vamos ler, porque é bom a gente falar na palavra de Deus. Até isso aqui me deixou assustado, né? Segundo Crônicas 11, verso 15. Vamos conferir se de fato está na palavra de Deus isso. Diz assim, ó: Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Tá bom? Então esse homem chamado Jeroboão, ele era um homem extremamente idólatra. Extremamente idólatra, ok? Ele era terrível nessa idolatria dele. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 15, ok? Então, tudo aquilo que ele faz, aqui, ó, ele constitui seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Não, então, você não leu demônios aí, não. Na minha versão tá demônios. Aqui, ó. Não, lê na tua versão aí. E ele constituiu para si sacerdote para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Então, na minha versão Meu tá Deus. sátiros. Sátiros, ok? Olha só que terrível, gente. Que terrível. Ele estabeleceu a idolatria no Reino do Norte, ok? Aqui, ó, olha só como é que a MacArthur é interessante essa Bíblia aqui. Ele diz aqui no comentário o seguinte, ó: o termo usado para altos e sátiros são termos também para demônios. Na minha ok? já tá direto demônio. Levítico 17, verso 7. Agora eu vou lá porque é bom te ver na palavra de Deus. Levítico 17, verso 7. Diz assim, olha só o que diz aqui. Levítico 17, 7. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então ele estava quebrando, tá? Ele estava quebrando o mandamento do Senhor. Esse homem chamado Jeroboão I, ok? Terrível isso, terrível. Prosseguindo aqui, Vai. o objetivo de Esdras... Não, agora está aqui. Isso. Por diante de Deus, é exatamente esse o significado espiritual do culto à imagem de escultura, ok? Adoração a demônios. Não tem jeito, tá? Aqui, gente, o objetivo de Esdras, ao escrever esse livro, segundo a tradição judaica diz para nós, foi selecionar fatos, acontecimentos, visando reedificar uma sólida base espiritual para o povo que retornava do longo período do cativeiro, sob um rei pagão, dando-lhes conforto e esperança para um futuro. Seu principal alvo era responder às perguntas que os judeus se faziam naquela época, como... Olha só as perguntas que o povo se fazia. Será que Deus nos rejeitou como um povo escolhido? Ok? Quer dizer, o povo ficava idolatrando, depois ficava perguntando para Deus se Deus rejeitou eles. E eu vou te falar uma coisa. Apesar de Deus rejeitá-los, a misericórdia de Deus continuava sendo maior que isso. Porque toda vez que o povo se arrependia, Deus ia lá e restaurava o povo. Então, gente, o arrependimento traz restauração. Aleluia. Glória Se você a Deus. guardar isso aqui, bênção pura. Arrependimento traz restauração. Escreve aí, ó. Arrependimento traz Restauração. restauração. Ok? Bom, grava aí, anota isso aí, gente. Arrependimento traz restauração. Anota isso aí. É o que Deus deseja que todo dia a gente tenha, gente. Arrependimento. Quem puder colocar aí escrevendo aí, nós vamos fixar daqui a pouco essa frase aí. Hoje em dia Arrependimento as da pessoas têm restauração. perdido o arrependimento. A verdade é essa. O senso né? de arrependimento. O senso de arrependimento. O coração tá tão duro. Mas vamos lá. Isso aí. Olha a outra pergunta que o povo de Deus fazia para Deus. Olha lá, nossa irmã José colocou já. Fixa aí o comentário dela aí. Ô, Olha lá. glória. Opa, Isabelle também colocou. Bênção pura. Isabelle, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Não tinha Tem te mais visto gente aí, ainda fala com o povo entrando. aí que Quem entrou mais aí. entrou aqui na nossa live? Jéssica, ô glória, a paz do Senhor Jesus. Ana Paula, a paz do Senhor Jesus. Irmã Isa, glória a Deus por vocês. Quem a gente ainda não falou. Gente, deixa eu só dar um recado aqui. Quem não conseguir comentar aqui, escrever, me chama lá que eu preciso te seguir, tá bom? A gente bloqueou algumas coisas aqui porque tinha muito hater, muita gente entrando, colocando comentário maldoso. A internet, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Então, me chama lá, Karine, me adiciona, que aí você já consegue participar aqui da live. Eu vi que o irmão Marcos, ele não estava conseguindo comentar, nem o Fabiano, mas eu já vou seguir eles lá para eles poderem participar das próximas lives, tá bom? Então, é isso. Me chama lá depois no direct que eu começo a te seguir. Você vai ter livre acesso aqui para poder
comentar. Toda terça-feira, gente, a gente vai voltar aí com esse programa do Panorama Bíblico, justamente para a gente poder estudar a Bíblia juntos. Já falamos aí sobre os outros livros e hoje estamos estudando sobre o livro de 1 Crônicas, tá bom? Pessoal, tudo colocando. A Josélia botou, a Isabelle botou, a Ana Paula botou. Ô, tá aí, glória. Arrependimento traz restauração, tá bom? A segunda pergunta. Suas alianças ainda estão em vigor? Era o que Deus fazia para o povo de Israel, perguntando, né? Terceira pergunta. O povo estava preocupado se Deus tinha aliança com eles ainda, né? O David também entrou agora aí, presbítero David lá da DCD. Bênção pura, bom dia, seja bem-vindo, meu nobre. Terceira pergunta, será que Deus nos aceitaria de volta depois de todos os nossos erros e pecados? Essas eram as 3 perguntas que o povo fazia para Deus no tempo de Crônicas, ok? Então, segundo a tradição judaica afirma que foi Esdras que escreveu, né? Após registrar a linha de redenção de Adão até Davi, continuando com seus descendentes, ou seja, esse livro realça a imensa importância das origens do povo, da cidade de Jerusalém, da Arca da Aliança, do templo, do sacerdócio levítico, dos ritos religiosos, da lei moral e do ministério profético. Para os remanescentes, a genealogia e a história são importantes, pois dão a eles um vínculo, uma inclusão e uma continuidade, ok? Então, gente, as tribos de Judá e Levi, elas recebem maior espaço nas genealogias. O que é genealogia, Fábio? É aquele montão de nome que tem ali. Às vezes é chato de ler, Às vezes né? é chato de ler, mas é importante você ler para poder saber qual é a raiz, ok, de cada tribo, da onde vem alguém, de onde surge alguém, para que possamos ter uma espinha dorsal daquilo que o livro de Crônicas fala. Por isso que Crônicas fala sobre genealogia, Esdras fala sobre a volta do povo do cativeiro babilônico, ele dá uma genealogia também. Mateus no Novo Testamento, Lucas no Novo Testamento falam sobre genealogia, dentre outros livros da Bíblia. Okay? O próprio livro de Gênesis também trata sobre genealogia em certa parte. Quer falar alguma coisa? Então, gente, vamos lá. As tribos de Judá e Levi recebem maior espaço nas genealogias, porque Davi e Salomão são da tribo de Judá e os sacerdotes e levitas são da tribo de Levi. Okay? O fato é que os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, eles foram direcionados ao povo no exílio e explicavam por que a monarquia fracassara. Ok? No entanto, os 2 livros de Crônicas foram direcionados aos que voltaram do exílio e mostravam que Deus ainda tinha um propósito para eles. Ok? Então, volta lá um pouquinho. Desculpa. Então, 1 e 2 Samuel e 2 Reis, eles foram direcionados ao povo no exílio, quando o povo estava no exílio, no cativeiro, ok? Quando eles saem do cativeiro, segundo Crônicas, os 2 livros de Crônicas, dizendo, 1 e 2 Crônicas, foram direcionados aos que voltaram do cativeiro. Por que voltaram? Aos que voltaram. Porque teve gente que não voltou. Okay? Meu Deus. Teve gente que não quis voltar. Eu vou falar sobre isso. Falou sobre isso ontem, né? Isso, conversamos sobre isso ontem. Porque eu vou falar sobre isso mais à frente no livro de Esdras, quando a gente chegar lá em Esdras, vamos falar sobre isso, porque a ordem divina em Jeremias 25, se não me falha a memória isso, era que todo o povo voltasse. Meu ok? Deus. Todo o povo voltasse. Só que o cativeiro babilônico e o Império Medo-Persa, quando entrou tomando o cativeiro babilônico, ok? O que acontece, gente? Os persas, através de Ciro, com uma profecia que está lá no capítulo 44, 45 de Isaías, onde Deus chama Ciro de ungido de pastor, eles entraram, ok, na Babilônia. Isso está no livro do profeta Daniel, capítulo 5. E eles tomam de assalto a Babilônia. Era um rei chamado Belsazar, que era um rei vigente na época, um rei posterior a Nabucodonosor, que era pai dele, ok? E os persas, o Império Medo-Persa, comandado por Ciro e por Dario, eles entram lá, tomam a Babilônia. O capítulo 5, verso 30 diz que esse rei chamado Belsazar é morto, ok? O Império Medo-Persa toma aquilo ali, Daniel capítulo 5, verso 28, deixa claro sobre isso. Eu darei o teu império aos persas, ok? Deus fala lá. E os persas tomam essa questão aí, e os persas começam a dispensar os povos que estavam ali no cativeiro, e o povo de Judá é um povo que está ali. Só que teve muito judeu que não quis voltar, gente. Ok? Se você parar para ler Jeremias 29, você vai ver que teve judeu que fez família lá, que tinha trabalho lá, tinha pomar lá.
Então o povo estava acomodado ali e não quis voltar. Só que a ordem divina era voltem para lá. Então teve judeu que não quis voltar e se espalhou pela terra também. Por isso que tem judeu em tudo quanto é lugar da face da terra, gente. Eles se espalharam ali. Então teve gente que não quis voltar lá. Então esse livro aqui, de primeiro e segundo Crônicas, são direcionados para pessoas que voltaram do cativeiro para sua terra natal. Repito, gente, teve gente que desobedeceu a ordem divina e não quis voltar e ficou espalhado pela terra. Tá? Então a ordem de Deus era voltem para sua terra. Por quê, gente? Aí é que está a grande questão. Porque começar uma coisa do zero é muito mais difícil do que continuar vivendo a vida que vive na zona de conforto. Meu Deus. O povo estava numa zona de conforto na Babilônia e a Pérsia que tomou a Babilônia, né? Então o povo estava confortável ali. E às vezes o que vai de fato dizer ou escrever a tua história é você começar do zero alguma coisa. Lembra que eles voltaram, tiveram que começar do zero? Estava tudo destruído lá em Jerusalém, em Judá. Ok? Eles tiveram que reconstruir o templo, reconstruir os muros e portas, reconstruir as famílias. Eu repito uma frase aqui, guarda isso aqui. É muito menos confortável, ok? Começar algo do zero do que continuar numa zona de conforto. Aí é que está a grande questão. Começar uma coisa do zero vai dar uma história muito maior para a tua vida do que você continuar numa zona de conforto. Meu Deus. É forte. Vou falar de novo. Começar alguma coisa do zero vai dar mais ênfase na sua história de vida do que continuar numa zona de conforto. Não tenha medo de começar, não tenha medo de reconstruir alguma coisa, né? Então eles precisavam voltar para reconstruir a cidade, gente. A cidade foi toda tomada de assalto, a gente vai falar isso, você vai ver depois do livro de Crônicas, a gente vai entrar em Esdras, a gente vai entrar em Neemias, que é a história aí, que é o que meu marido aqui domina, temos um livro, Reconstruindo em Tempos de Crise. Então a gente vai falar sobre reconstrução, vai falar da importância. Então assim, o povo estava acomodado. E Deus, ele não fica feliz quando você está acomodado. Ele está chamando pessoas nessa manhã para trabalhar para o reino dele. Você tem muito a agregar, você tem uma construção a ser feita. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Então reconstrua. Tem gente se olhando no espelho de manhã dizendo assim, Deus, como é que eu tenho que começar do zero? Deus está dizendo, tem que começar do zero. E quando você começar do zero, a tua história vai ser mais linda, maior do que foi anteriormente, gente. Aleluia. Do que você continuar numa zona de conforto parado aí, entendeu? Então não adianta, zona de conforto é zona de morte disfarçada de descanso. Inclusive, a gente vai falar disso no livro de Esther. Quando a gente começar a estudar o livro de Esther, a gente vê que eles é um povo que ficaram lá, que eles não quiseram voltar. Exatamente. O livro de Esther é isso. Estava conversando com a Karine ontem essa madrugada. Estou lendo um livro muito bom sobre eu até falar para você colocar ele aqui, a gente depois, bota, a gente depois eu, aqui. Muito bom. Semana que vem eu ponho ele, tá? Só se deu tempo de eu ir no quarto correndo pegar ele para poder mostrar para vocês. Muito bom mesmo. E abre muito a nossa mentalidade para essas coisas que ocorrem, né? Às vezes as pessoas, não vou voltar não, já estou acomodado aqui, já tenho pomar, já estou aqui, já estou assado, já estou assim. Não, aí e o povo que voltou para lá, viu a segunda cara, agora da segunda cara se moca da primeira. Eu botei até aqui, né, no livro de Esther, como uma anotação minha pessoal, Deus já decretou a sua liberdade, mas a igreja, o povo ainda vive preso, vive numa liberdade condicional. É isso que o povo estava vivendo. Eles estavam livres, eles já podiam voltar para sua terra, mas na verdade eles estavam ali vivendo, na verdade, estavam presos. Na verdade, eles estavam presos, porque a prisão deles estava aqui, ó, na mente. Guarda uma coisa aqui, gente. A zona de conforto é uma zona de morte disfarçada, ou melhor dizendo, disfarçada de descanso. Vou repetir aqui a frase, tá bom? Falei errado aí. A zona de conforto é uma zona de morte disfarçada de descanso. A pessoa está lá na rede, né? Não, anota isso aí, gente. Essa rede, frase é forte. Posta lá. Bem, então assim, mas Deus não trabalha com um profeta parado, não. Fala gente. de novo, vai. A zona de conforto é uma zona de morte disfarçada de descanso. A zona de conforto é uma zona de morte disfarçada de descanso. Tem gente que está achando que está descansando, mas na verdade está na zona de conforto e está prestes a morrer. Então levanta da cama e vai fazer as coisas que Deus mandou. Vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer aí, tá bom? Meu Deus. Que voltamos com a live hoje aqui, ó. Porque Deus está sacudindo a gente direto aí por causa disso. Vamos lá? Glória! Vamos lá.
É uma zona de morte. Isso aí, irmã Josélia. Meu Deus, é forte. Então, em resumo aí, pra gente começar aí rapidamente, aí a gente vai falar... Não, aí a gente vai falar bem rápido agora. Em resumo, é mostrar ao povo que as promessas e propósitos de Deus a respeito da terra prometida, a nação, a linhagem de Davi, os sacerdotes e levitas, o templo, a adoração verdadeira, nenhum dos quais havia sido revogado com o cativeiro da Babilônia. Tudo servia durante os tempos difíceis que enfrentaram para lembrá-los da herança espiritual que possuíam e para incentivá-los a serem fiéis a Deus. Vai, agora tu vai. Gente, agora, para a gente fechar essa live aqui, a gente está aqui no intuito de explicar e dar um panorama bíblico do livro de Crônicas, tá? E a gente agora vai falar aí um pouquinho, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, até o final. Só que de forma bem rápida, porque a gente já tomou bastante tempo aí, já estamos aí 1 hora de live. Então, de forma bem rápida, então, só para você ter uma noção do que fala aí cada capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1 narra basicamente a genealogia de Adão, a gente já falou aqui, de Abraão, de Isaac, Esaú, de Israel, que aí não fala mais Jacó, fala Israel. Você vê o livro de Crônicas inteiro trocando o nome de Jacó por Israel, por isso que a gente fala que o livro de Crônicas é de uma perspectiva divina, mostrando o plano salvífico, mostrando o amor de Deus, mostrando a graça de Deus. Olha só, gente, a graça sendo demonstrada no Antigo Testamento, que coisa mais linda, né? O amor de Deus, na qual ele não narra os pecados do povo, mas sim mostrando o amor, que ele é um Deus perdoador. Então, e aí mostra aí, o autor expõe também a genealogia de Esaú. É importante, a gente estava até estudando sobre isso, né? A genealogia de Jacó e de Esaú. Escola Bíblica Dominical, para quem não foi domingo. Foi muito bom a nossa EBD. Estava um número reduzido, é compreensível por conta da Páscoa, né? Mas a gente percebeu a história de Esaú, de Jacó, falando sobre preferências, né, de pais, enfim. A mãe amava um, o pai amava mais outro, etc, etc, etc. Então a gente percebeu que muitas coisas acerca de Jacó hoje ocorrem com o povo judeu, com o povo de Israel, na terra de Israel, por conta de questões anteriores lá, Sara e Abraão, com Agar, né, os ismaelitas, e também depois com Esaú. Esaú era pai dos edomitas, ok? Ismael é pai dos árabes, tá? Ismael é o pai dos árabes. Toda a tradição árabe está pautada naquilo que ocorreu com Ismael. Você tem noção, o Alcorão, que é um livro sagrado para os muçulmanos, ele diz que não foi Isaac que foi levado para o sacrifício no Moriá. Eles dizem que foi Ismael que foi, porque Deus mandou pegar o seu filho, o seu único filho. Então, para eles, Ismael é o primogênito. Para Deus, o primogênito é Isaac, tá? Porque Deus deu o nome para Isaac, sendo o primogênito de Abraão e de Sara, ok? E Esaú vem depois, vem do ventre de Rebeca, né? Esaú é gêmeo com Jacó, e Esaú, repito, é pai dos edomitas, ok? E dentro dessa linhagem toda aí, Esaú, ele se casa com uma das filhas de Ismael, tá? Esaú se casa com uma das filhas de Ismael. Isso está em Gênesis capítulo 36, estava estudando sobre isso no final de semana, me chamou bastante atenção isso. Gênesis capítulo 36, versos 2 e 3, diz: Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E anteriormente, diz assim, ó, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, Edom, a terra edomita. Esaú tomou por mulheres, ou seja, casou-se, né? Ou teve mulheres dentre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, Eteu. Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael. Então Esaú casou com uma das filhas de Ismael. Juntou. Então, gente, toda a questão de guerra entre árabes e judeus passou também pelos edomitas com Esaú. Então, juntou o problema de Ismael, que Ismael já não gostava dos judeus, dos hebreus, com Esaú também, que se levanta contra Jacó o tempo inteiro. Então, gente, a hostilidade de dois se juntou contra um. É isso que eu quero que você entenda isso aqui, nessa linha de pensamento aqui. Então, hoje, repito, tudo aquilo que se reflete com o povo de Israel, naquela guerra na Palestina, faixa de Gaza, diversas coisas que a gente vê pela televisão, pela TV, pela internet, são frutos daquilo que ocorreu no tempo bíblico, gente. Isso é bíblico, ok?
ok? Isso é bíblico. Lembrando que Deus não amou mais Jacó e não Esaú. Os filhos são bênçãos do Senhor. Amados. Ambos eram amados, ambos. Tanto que a Bíblia é bem clara quando dá a bênção para eles. Eles terão descendência, terão uma nação. São duas nações que vão estar em próprio guerra Ismael ali. foi amado por Deus demais, gente. O próprio Deus fala, o anjo fala isso para ele, que ele era amado também. Então, lembrando, ele não era desprezado, gente, não, tá? a intenção do nosso Senhor Jesus, de nosso Deus, é salvar a todos. A intenção é que todos sejam salvos. Tá? Deus não rejeita um povo porque ele está em pecado, porque ele está fazendo coisa. Não, pelo contrário, Deus ama o pecador. Ele não gosta do pecado. Tá? Então, é importante a gente entender isso, porque tem muita gente que às vezes prega e fala que Deus rejeitou Esaú. Não, Deus não rejeitou Esaú. Tá? Lembrando que Deus ama o pecador que se arrepende. Isso aí. A gente tem que tentar ter sempre essa mentalidade. Deus ama um pecador que se arrepende. Agora, tá? por que foi necessário dar essa revelação para Rebeca, né? Porque era a linhagem da onde viria o Messias. Então, na verdade, tinha ali uma promessa. Por isso foi explicado isso, para poder você entender que tinha uma promessa. Mas em nenhum momento ele está rejeitando. Mas vamos lá, a gente está em Crônicas, não em Gênesis. Voltando, 1 Crônicas, capítulo 2 até o capítulo 4, já não trata mais da genealogia. O autor agora ele começa a listar a genealogia, que eu falei de Israel, mas agora ele faz com foco em quem? Em Judá, com seus descendentes, tá? E aí no capítulo 3 já mostra agora a descendência do rei Davi. E por que a descendência do rei Davi é muito detalhada? Porque de lá viria o Messias. Lembrando, todo o plano de Deus vinha mostrando que o Messias aguardado, nosso Salvador. Então por isso a importância da genealogia, tá? Então vamos lá. 1 Crônicas do capítulo 4, versículo 24 ao 43, fala agora da genealogia de Simeão. Capítulo 5 fala da genealogia de Rúben, aí você vai ver aí agora dos filhos de Jacó, né? Como é que foi a genealogia de cada um deles. 1 Crônicas 6 fala da genealogia de Levi, e vai destacar também os territórios em que cada clã ficou, em cada tribo ficou. Então, o clã sacerdotal de Arão, onde que ele ficou instalado. Vai falar dos territórios de Judá, de Benjamim, os descendentes de Coate, que recebeu na tribo de Manassés, os descendentes de Gerson, de Azer, de Isacar, Naftali, Manassés, os descendentes de Merari, e coube todas as cidades ali das tribos de Ruben, de Gade, de Zebulon. Então, na verdade, vai mostrar a distribuição ali de terras, vai falar um pouquinho da genealogia deles e como eles ficaram ali em cada terra, tá? Gente, lembrando que Levi, ele tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então, esses 3 filhos vão dar origem a 3 subtribos. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas, ok? Dentre essas 3 tribos, os coatitas eram os que eram incumbidos de carregar a Arca da Aliança, tá bom? Carregava a Arca da Aliança, era uma responsabilidade muito maior, tá bom? Pegava-se um varal, colocava-se na argola da arca para poder carregar. Os coatitas, tá bom? Isso traça para nós, o livro de Números fala sobre isso. Já falamos sobre isso. Só ler o livro de Números você vai ver cada coisa fantástica ali sobre os utensílios do templo, sobre os itens do tabernáculo, sobre tudo aquilo que era direcionado por Deus para que cada tribo pudesse fazer. Gente, o reino de Deus não é nada desorganizado não, gente. O reino de Deus é uma coisa organizada. Se existe alguma coisa desorganizada, desculpa, está fora do reino de Deus. Meu Deus. O reino de Deus é uma coisa organizada. Então, Deus dá uma gama de responsabilidades e incumbências para cada tribo e cada subtribo poder ter a sua responsabilidade no reino de Deus, tá bom? Então, quando você vem lá de trás, se você está acompanhando a gente, todas as lives aí, desde que a gente fez de Gênesis, você consegue ter uma linha aí de raciocínio cronológico de tudo que está acontecendo. Então, é tudo muito bem estruturado e organizado. Aí, 1 Crônicas, capítulo 7, vai falar da genealogia das tribos de Issacar, de Benjamim, de Manassés, de Efraim, de Asser. 1 Crônicas 8 vai fazer também o registro da genealogia das tribos de Benjamim e vai destacar também a descendência de Saul, tá bom? E aí agora, 1 Crônicas 9, do 1 ao 34, fala, amor. Diz assim, ó. 1 Crônicas 9, do verso 1 ao 34, dá o registro dos habitantes de Jerusalém após o retorno do cativeiro babilônico. Champlin, que é um livro que eu gosto de usar, que ele não gosta de usar, o Champlin. Até tem que ter um pouquinho de cuidado para ler, porque tem algumas coisas que
As palavras muito difíceis lá. Ele é considerado por muitos como uma pessoa também que fala algumas coisas que, enfim, são meio complexas de compreender. Ele explica o objetivo dos registros das genealogias de todas as tribos de Israel e o registro dos novos moradores de Jerusalém dessa forma. A despeito do cativeiro assírio, isso aqui é Champlin falando, a despeito do cativeiro assírio, ou seja, acerca do cativeiro assírio, que foi em 722 a.C., que pôs fim às 10 tribos do norte, que é Israel, e do cativeiro babilônico, que quase pôs fim às tribos do sul, que eram Judá, sobreviveu um remanescente e havia autoridades suficientes e religiosas para reiniciar a história da nação de Israel através de uma única tribo, Judá, a qual já havia absorvido as outras. Contudo, o povo escolhido continuava sendo o povo escolhido de Yahvé, ou de Deus, né? A pequena nova nação de Israel, pois, tinha autoridade divina para levar adiante o plano divino, apesar das grandes perdas sofridas. As genealogias falam da nação escolhida. Embora de maneira modesta, essas genealogias promoveram uma base histórica para a nova nação por meio da tribo de Judá, ok? É isso. Eu penso, e aí você me corrige se eu estiver errada, você acompanhando a trajetória dos reis de Israel, você vê que houve ali uma divisão. E Deus, ele não gosta de divisão. E aí o que aconteceu? Teve a necessidade da Assíria entrar, tomar Israel de assalto, teve a necessidade da Babilônia entrar, tomar Judá de assalto, né? E aí o que aconteceu? Agora houve um remanescente, né? Judá, ele entendeu que o negócio não estava com ele sozinho, era todo mundo junto. E aí esse remanescente agora ele volta e ele não cria somente Judá, ele cria ali todas as tribos novamente. Você vê ali a reconstrução de todas as tribos, eles voltando para reconstruir ali novamente a nação de Israel. A nação de Israel. A nação unificada, que nunca era para ter sido dividida. Que não era para ter sido dividido. Então, é muito perigoso, gente, se há divisão. Eu não sei se dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, em qualquer lugar, na sua igreja, não pode haver divisão. E você tem que ser o agente de mudança. Você tem que ser o remanescente que vai dar um ponto final nessa briga, nessa discussão, nessa confusão e promover ali a paz e promover a união. Então foi isso que aconteceu. Estava rachado, o povo de Israel parecia que não tinha mais, mas veio um remanescente aí, juntou novamente aí as tribos, tá bom? Então você vê, desde o início lá, Elias também, né, mostrando ali a importância das 12 tribos estarem juntas. Exatamente. E foi o que aconteceu aqui. Tá bom? Lembrando que o cativeiro assírio, ele foi um cativeiro que extirpou de fato as tribos do norte, né, as 10 tribos, né? Já falamos sobre isso aqui. O rei Salmanaser I entra em Israel, a capital era Samaria, tá? Ele mistura 5 povos ali, Babilônia, Cuta, Ava, Ramat, Sefarvaim, 5 povos, coloca ali dentro, mistura, os samaritanos são formados, ok? Os samaritanos, eles têm uma rixa muito grande com o povo judeu, tá bom? Muito grande mesmo, porque o judeu considerava os samaritanos um povo impuro e os samaritanos consideravam os judeus um povo que não seguia a lei de Deus de forma única, de forma correta em geral. A ponto, gente, estava lendo sobre isso no livro ontem, dos samaritanos terem um ponto de adoração para eles, que era Gerizim. A mulher samaritana fala muito sobre isso lá naquele diálogo com Jesus, o Monte Gerizim, Gerizim e Ebal, no capítulo 4 do livro de João. E os judeus não, os judeus era Jerusalém. Então, o templo de adoração dos judeus era Jerusalém. O templo de adoração dos samaritanos era em Gerizim. Há quem diga que existiu, de fato, um templo construído em Gerizim para os samaritanos, tá bom? E esse templo foi destruído num outro templo, tá bom? Dizem que quem fez esse templo, eu estava lendo sobre isso, ou quem construiu esse templo, foi Sambalat. Mas existem muitas divergências se é o Sambalat do tempo de Neemias, ou se é um Sambalat que veio depois no tempo persa, tá? Tem bastante tempo. Pode ser que tenha uma diferença de 100 anos aí. Pode ter sido uma pessoa homônima dele, né? O mesmo nome, afinal, na Bíblia, por exemplo, existem 7 Jeremias. Qual Jeremias que você mais conhece? É o Jeremias que está na Bíblia. É o Jeremias que está no livro de Jeremias, melhor dizendo. Então, não quer dizer que tem outros nomes na Bíblia que uma pessoa não possa ter existido. Então, os samaritanos tinham esse problema, tinham essa guerra ali com os judeus, e isso vai varrer a tribo do norte,
no tempo que os assírios vão entrar lá para fazer o cativeiro assírio, tá bom? Já o cativeiro de Judá, babilônico, foram 70 anos. Todo mundo sabe, tá chovendo, estamos aqui chovendo no molhado, gente. E teve um remanescente, foi o que ela está dizendo aqui, que conseguiu voltar de lá, um povo voltou, no seu coração eles tinham essa questão de voltar para a sua pátria e reconstruir do zero tudo aquilo que... E aqui a frase que você vai ter que marcar para a sua vida aqui hoje é a seguinte: se for necessário reconstruir do zero, reconstrua, porque Deus tem coisa melhor para a tua vida. Aleluia, glória. Vamos lá, 1 Crônicas capítulo 9, versículo 35 ao 34, vai mostrar a genealogia de Saul, para dar início aí à história dos reis de Israel, tá? 1 Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 12, vai mostrar o que agora? A morte de Saul, vai mostrar um pouquinho da vida de Saul, a morte de Saul, dos seus filhos, da tribo de Benjamim, e vai começar a mostrar agora a transferência do reino para Davi, tribo de Judá, tá? Então, 1 Crônicas, do capítulo 11, do 1 ao 9, dá agora início ao episódio de que Davi foi ungido por todas as tribos como rei de Israel. Tá? Capítulo 11 ainda, do versículo 10 ao 47 do livro de 1 Crônicas, vai falar do registro agora dos valentes de Davi, já até falamos sobre isso. Eles foram guerreiros bravos, corajosos, e eles contemplam um grupo que guerrearam no período anterior ao reinado de Davi, até a formação do exército realmente do herói do rei Davi. Então, eles guerrearam antes de Davi, ali está realmente sendo rei de todo Israel. Então, era um grupo de 30 homens, os mais valentes, eles tinham três líderes que se destacavam sobre os demais. E com as guerras, havia tido algumas baixas, obviamente, mas ali foi acrescentado mais guerreiros e, por isso, esse nome aí pode variar um pouquinho no período do tempo. Então, o primeiro grupo valente de Davi, você vai encontrar lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10 ao versículo 14, são citados 3 homens mais valentes. Dentre eles, no período em que Davi estava para se tornar rei de Israel, a gente vê aí, qual é o nome dele aqui? Jazobeão, Eleazar e Samar. Então, ele somente citado aí nesse ato, que a gente consegue ver também lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 13. A gente vê um segundo grupo agora de valentes, do capítulo 11 também, mas agora do versículo 15 ao versículo 19, que são os valentes que vão buscar água para Davi. A gente já falou sobre isso também lá na cisterna de Belém. E aí, eles ali passam pelo acampamento dos filisteus, ali corajosamente, eles praticamente colocam a sua vida para poder dar água para Davi. E outros valentes a gente vê também no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, só que do versículo 20 ao 25, que foi Abissai, Benaías, que são destaques entre os 30 homens mais valentes de Davi. Então, a gente vê aí do versículo agora, capítulo 11, versículo 26 ao 47, que são listados ali vários nomes de vários guerreiros que fizeram parte aí desse exército do rei Davi. Eles foram heróis que fizeram com bravura ali, mataram os inimigos do povo de Deus, defendendo o reino e defendendo o povo e o território de Israel. Quer uma lição sobre isso rapidinho? Registre os nomes de quem guerreou contigo nos teus piores momentos. Meu Deus, isso é forte. Guarda isso aqui. Honre, registre, né? O nome, só do nome dele estar registrado aqui já é uma honra. Ficaram para a história. Estava lendo agora aqui, Jazobeão, que nós falamos ainda há pouco aí, ele matou 300. Meu Deus. Sozinho. Está na Bíblia aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Olha só, gente. Sozinho ele pegou 300 para defender Davi. Quer dizer, registre os nomes das pessoas que te ajudaram no teu pior momento de vida. Isso é Jaque, ô Glória, Deus te abençoe. Obrigada, amada. Irmã Ruth também está aqui conosco, ainda não havíamos citado ela. Seja bem-vinda. Estamos terminando. Estamos falando aqui rapidamente do livro de Crônicas e estamos terminando aí, fazendo agora um panorama final do livro, tá? Então, vamos lá. Capítulo 12 vai falar dos guerreiros de cada tribo de Israel que se juntaram a Davi. Capítulo 1 Crônicas, capítulo 13 a 15, vai falar um pouquinho de Davi buscando conselho com os líderes. 13 e 15. Capítulo 13 e 15, vai mostrar Davi buscando conselho com seus líderes da tribo de Israel, incluindo ali a tribo de Levi, para fazer o quê? Para trazer a Arca da Aliança. A gente falou sobre isso também já, onde esteve por mais de 100 anos ali.
O carro foi guiado. Quer falar essa parte? O carro quando foi guiado? Ou você acha que não precisa? Não, Guiado não. pelos bois. Vai. A gente já falou sobre Hora isso tá indo nas embora, outras, são né? 11h20 já. Então, vai falar ali da Arca da Aliança, do período Tava que ela em ficou Kiriat Jearim, tá, Isso, gente? que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, porque eles fizeram ali de forma errada, enfim. Vai registrar exatamente sobre isso. 1 Crônicas, capítulo 14, vai falar que Davi entende que o reino estava confirmado em suas mãos por conta das vitórias que ele obteve durante as guerras e com a aliança que ele fez com o rei Irão. E aí isso aí amplificou aí o seu reino. 1 Crônicas, capítulo 15, Davi agora constitui levitas e cantores, músicos e porteiros da arca. Capítulo 16 vai falar dos 21 primeiros versos do Salmo, contido lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do 8 ao 36, que é semelhante também aos primeiros 15 versos do Salmo 105. Então você vai ver esse registro aí. O que está lá no Salmo 105, você vai ver que também é os primeiros versos, os primeiros 21 versos também do capítulo do livro de Crônicas, tá? Ali ele está oferecendo ali como primícia ao Senhor. Foi quando o dia da Arca da Aliança foi depositada, foi retornada para Jerusalém. Capítulo 16, a gente vê aí os ministros levitas separando louvor diante do Senhor. Capítulo 17, Davi expressa agora a Deus, a respeito de Natã, o desejo de construir um templo para o Senhor. Natã é impressionado, ele fica impressionado com essa ideia, mas busca a Deus direcionamento, e Deus revela que a vontade não vai ser que Davi vai fazer isso, mas que na verdade vai ser a descendência dele, no caso Salomão, que vai fazer a construção desse templo, tá? Vanessa colocou aqui, registra o nome daqueles que ajudaram no pior momento da sua vida. Fábio e Karine. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, minha amada. Vanessa fez aniversário agora, dia 5, né, amiga? Deus te abençoe. Estamos juntos aí na sua caminhada. Quer continuar, amor? Para eu engolir uma saliva. Aqui? Tá. Isso. 1 Crônicas 18 ao 19. Tá acabando. Fica com a gente aí. Estou terminando já. Mais 5 minutinhos a gente termina, tá? O rei Davi obteve vitória e domínio sobre todas as nações inimigas ao redor e também conquistou a amizade de outras. Dentre as nações subjugadas estão filisteus, edomitas, moabitas, amonitas, amalequitas, sírios e rei e habitantes de Zobá. Os reinos amigáveis foram Ramate, cujo rei era Tou, e Tiro, cujo rei construiu o palácio de Davi. Já ajudou, né? Com muita madeira, né? 1 Crônicas, capítulo 20, versos 1 ao 3, traça para nós a história de Joabe, que destruiu a cidade dos amonitas, Rabá, e Davi ficou com a coroa deste. A coroa de ouro e pedras preciosas pesava cerca de 35 quilos. Meu Deus, imagina o peso. 1 Crônicas 20, versos 4 ao 8, um gigante de Gézer e outros 2 de Gade são mortos pelo exército de Davi. Os soldados de Davi imitavam a coragem e força do seu líder. 1 Crônicas 21, 27 ao 27, 23 e 24, Satanás ensina Davi a fazer um censo. Os censos eram proibidos pelo Senhor. Isso está em Êxodo capítulo 30, verso 12. O único caso em que podiam ser feitos era na expiação do pecado dos homens de 20 anos para cima, sendo necessário ofertar meio ciclo para não haver culpa diante do Senhor pelo próprio censo. Ok? Êxodo 38, 26, Êxodo 30, verso 15. Joabe tentou impedir Davi de pecar, mas a palavra do rei prevaleceu. Olha só, gente. O Senhor deu 3 opções de castigo. Davi se arrependeu e escolheu ser castigado pelo Senhor e não pelos homens. Olha lá, falei anteriormente isso aqui. A gente já falou sobre isso. 70 mil homens morreram. Até falei aqui, eu não estava lembrando se era 70 mil homens ou não. De praga desde Dan a Berseba, locais onde havia sido feito o recenseamento. Davi foi orientado pelo profeta Gade a erguer um altar ao Senhor para fazer a praga cessar. Então Davi comprou a eira onde o anjo que feria o povo estava, local próximo a Jerusalém. Era uma eira, né? Eira é lugar de malhar trigo, tá? Dizendo, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Verso 24. A praga cessou depois de Davi oferecer holocausto e ofertas pacíficas, ok? Vamos lá, gente. 1 Crônicas 22, 28, do 14 ao 18 e também 1 Crônicas 29. Ouro, prata, cobre, pedras preciosas, pedras lavradas, ferro, pregos, madeira de cedro, tudo em abundância e
tudo em abundância, e transfere a incumbência do reino e da construção a Salomão, segundo a palavra de Deus. Ok, isso era Davi transferindo para Salomão, né? Para não ficar desconexo aí o pensamento. 1 Crônicas 23 a 26 fala de Davi, onde ele reorganiza as funções dos levitas e levanta um culto intermitente ao Senhor. 38 mil levitas se dividem em 4 funções, 24 mil promotores da obra do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros formados por guerreiros valentes e por tesoureiros da casa do Senhor, 4 mil músicos divididos em 24 turnos para servir ao Senhor. Uma nova função foi dada aos levitas que antes carregavam o tabernáculo. Está em 1 Crônicas 23, 26 a 32. Eles se tornaram cooperadores dos sacerdotes e responsáveis pelo louvor pela manhã e pela tarde. Então a responsabilidade do levita, olha aí, ó. 1 Crônicas 25, verso 7, diz que o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. E tem gente brigando por espaço na igreja, né? Olha quanta gente aí cantando, e tinha espaço para todo mundo. Exatamente. Cantar, louvar, adorar, bendizer. Isso. E para terminar, 1 Crônica 25, verso 7, melhor dizendo, 27, melhor dizendo, 1 Crônica 27. A organização do reino de Davi consistia na escolha dos melhores homens em suas respectivas áreas. 12 turmas de exércitos formados por 24 mil guerreiros, cada turma servindo uma vez por mês ao rei. Chefe de todos os exércitos, tesoureiros, agricultores, pecuaristas, conselheiro e escriba. E 1 Crônicas 28 e 29, Davi convoca todos os homens de Israel para falar sobre a construção do templo e entregar a responsabilidade para o novo rei Salomão. Todos os materiais, registros e planta do templo foram entregues a Salomão diante de todos. Davi oferece grandes sacrifícios e ofertas ao Senhor, se alegra muito com todo o povo de Salomão, e Salomão é ungido rei, novamente, e Zadok é ungido sacerdote. Ok? Quem consagrou Salomão foi Zadok, não foi Samuel. Samuel já tinha morrido aí, tá? Samuel só consagrou Saul e consagrou Davi. Samuel só consagrou 2 reis. O terceiro rei, que foi Salomão, quem consagrou foi Zadok. E Davi reinou por 40 anos e morreu em boa velhice. E aí assim a gente acaba o livro de 1 Crônicas, aí praticamente narrando aí toda a história do rei Davi. E quem gostou, diga amém. Quem quer mais, diga eu quero. Voltamos, gente. Voltamos aí com força total. Próximo livro, qual é o próximo livro? Segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Fábio Carinho, por que você não fizeram um panorama geral de primeiro e segundo Crônicas? São histórias de cunho diferentes, tá? Então, na semana que vem, segundo Crônica, a gente vai estar no rolo aí de segundo Crônicas. Saul, Salomão. Para poder falar Salomão, né? Salomão. Salomão. Vamos falar Saul muita coisa. Saul foi antes. Vamos falar sobre Salomão, as riquezas dele, os utensílios do templo, tá? A construção do templo. Fala muito sobre Salomão. Grande parte desse livro aqui, segundo Crônicas, fala sobre Salomão, aí entra em Roboão, aí entra em alguns reis, Abias, Asa, dentre outros. Tá alguns bom? A gente até falou no livro de 1 Reis. Acabe, tá? Jeú, Josafá, Josias, eu gosto muito. Vamos lá, vamos para frente. Enfim, então não perca a próxima terça-feira que vem, 10h07 da manhã, vai ser bênção. E, gente, e daqui a pouco, depois de Crônicas, a gente começa a falar, né? Esdras, Neemias, né? Esther. Depois de segundo Crônicas, gente, depois de segundo Crônicas vem Esdras. Vamos falar sobre o livro de Esdras, tá bom? E assim nós vamos aí prosseguir. E esse livro aqui, gente, traz muita coisa sobre exatamente esse período, tá? O período de cativeiro. Vai falar aqui sobre o livro de Esdras, vai falar sobre o livro de Neemias. Então, você vai ter uma noção aí. Então, se você ainda não tem, eu te aconselho, porque aqui, além da lição, de forma bem fácil, gente, tem aqui frases que vão te ajudar, que vão aí te dar um norte para a sua vida, para a sua caminhada, tá? A gente não fala isso aqui, gente, para ganhar dinheiro, não. Isso aqui para promover meu livro, não. A promoção do livro é uma consequência daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essas lives, tá bom? Os estudos que a gente faz são para glorificar o nome do Senhor e para que as pessoas aprendam mais. Qual é o intuito de se aprender, Fábio? É você crescer e você não ser enganado por aí fora, por um montão de coisa que tem sido feita de forma
completamente errada, fora da palavra de Deus, tá bom? Esse é o nosso intuito. A aqui. glória é do Senhor, gente. Isso aqui é cumprimento de promessa, porque vontade dá trabalho, é cansativo, mas isso aqui é cumprimento de promessa. Então a gente está aqui só para poder glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então, obrigada a todos, irmão Marcos Coutinho também. Meu querido presbítero Marcos, Deus abençoe, tá, querido? Um fortíssimo abraço, tá? Gratidão a você, sua esposa e sua família, tá bom? E esse aqui também, escatologia, a gente fala aí sobre Isso, o livro da tá? Revelação Apocalipse. Baratinho, Gente, R$12. 12 reais. Isso aí, R$12 você não lancha nem na China da tua casa aí. Nem no McDonald's mas você isso come. aqui, nunca. Não vamos na barraquinha da esquina, mas no McDonald's. Mas esse livro aqui, esse livreto aqui, ele vai te dar um alimento espiritual pro resto da sua vida, tá bom? R$12 apenas, tá? Os irmãos assim que quiserem, fale conosco, a gente dá um jeito. Eu sei que é bem baratinho para a gente poder te entregar. A gente congrega aqui na Devip, pertinho aqui na Vila da Penha. Deus abençoe a todos. E mais, nós vamos colocar, eu vou colocar depois, não somente nessa live aqui que ela vai passar para o YouTube, o link, ok? E as direções de todos os livros que nós apresentamos aqui no começo da live, tá? Ah, sim. Wesley, Beacon, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, História de Israel. A gente vai colocar agora, a partir de agora, o link dos livros que a gente tem usado para que você possa acessar lá, tá bom? Aqui também eu vou marcar algumas as editoras, tá bom? Isabelle, você que gosta de estudar aí a Bíblia. Aí eu quero comprar. Aí você vou colocar ali de graça, não ganho nada com isso, tá? E você vai clicar lá e vai... É para motivar você, motivar até você, essa exatamente. curiosidade de estudar a palavra do Deus. Sair da inércia, tem muita gente Vamos sair da zona de conforto, em nome de Jesus. E vamos caminhar aí, tá? Tem muita gente errando, porque aí tá... A Bíblia fala sobre isso, errais, porque não conheceis a Escritura. Então tem muita gente aí por falsas doutrinas, por heresias. Por quê? Porque não tem profundidade na palavra. E a gente quer facilitar isso para você. Então a gente está te dando aí o caminho. Pra gente foi difícil. Estamos aqui aprendendo. Então, continuamos aprendendo sempre. E para você também vir junto com a gente aí, tá bom? Gente, obrigada. Eu quero agradecer aqui, Isabelle. Obrigada pelo seu carinho. Missionária Ruth, irmã Jéssica, irmã Jaqueline, irmã Kelly, irmã Roseli. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Ana Paula, irmã Marcos, que está conosco, irmã Carla. Eu quero agradecer a vocês pelo seu tempo, por vocês estarem aqui ouvindo a gente, pela paciência em nos ouvir. Que Deus abençoe vocês. O Fábio vai orar para a gente finalizar. Que seu dia seja abençoado para a glória de Deus. Um beijo grande. Minha gratidão. Senhor, te agradecemos e louvamos o teu nome por essa live, Pai, de estudo, de ensinamento para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos. Toma esta terça-feira, Deus Todo-Poderoso e Santo. Abençoa aqueles, ó Pai, que têm alguns propósitos de vida, de oração. Toma cada um de nós, toma cada um que se encontra aqui, meu Pai. Toma o trabalho dessa pessoa, toma a vida dessa pessoa, toma a família dessa pessoa, meu Deus. E de uma forma muito especial, Pai, abençoa, nós concordamos com a vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém. É isso, então até terça-feira que vem com mais uma live Panorama Bíblico. Nós vamos falar sobre 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas. Sábado tem live, tá? Vamos continuar aí no estudo Parábolas sobre Jesus. Vamos falar sobre o amigo presente. Infelizmente, sábado passado nós não tivemos a live porque a nossa convidada, a mãe, precisou ficar internada. Na verdade, eu peço até oração pela nossa irmã Isa, tá? Sua mãe, a mãe da Renata, que é a nossa convidada, que estaria aqui conosco falando da parábola dos talentos. Não pôde estar conosco porque a sua mãe precisou ser internada às pressas, então ela carece de oração, carece de bolsa de sangue. Então, ore por essa irmã. Quando vocês estiverem orando, lembre dela, irmã Isa. Mas sábado que vem nós voltamos com a nossa live, sábado, sobre parábolas de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, te dê uma semana aí cheia da presença, da glória de Deus. Isabelle colocou aqui, isso é reino de Deus, pessoas que dividem seu conhecimento. Quem dera que todos fossem assim. Obrigada, casal, por todos esses estudos. Obrigado, tá, Isabelle? Obrigada, um beijo, amamos vocês, já estamos com saudade de estar aí. O casal top do manto, meu Deus. Toda a glória a Jesus. Uma afta aqui, estou falando assim com dificuldade, gente. Deus abençoe a todos, tá? Gente, um beijo. Deus abençoe, paz.